Ponto de partida de sexta-feira no ar e, como vocês sabem, é dia de não ter teleprompter aqui, reagir aos comentários, às provocações, às críticas que vocês sabem. E essa é uma semana particularmente tensa, uma semana dura, carregada de emoções, muito por conta do bombardeio pelo qual a faixa de Gaza está passando. A gente já tem uma crise humanitária desenhada naquele canto da futura Palestina e eu queria começar hoje em particular com um comentário da Pati Guerra. O que a Pati escreve é o seguinte: caramba, Pedro, seguiu sem entender. Eu segui sem entender. As pessoas não querem defender lado A ou B. Elas querem informação de qualidade e confiam que o canal possa estabelecer essa ponte. Os pedidos de que venha um especialista em Palestina não é para ratificar um ponto de vista, mas sim para disseminar conhecimento de qualidade. É assim que se forma um cidadão, através do conhecimento, das possibilidades de verificar os múltiplos aspectos e debater sobre os fatos, sobre a história. Insistir que há uma divisão ou parcialidade é justamente insistir na opinião de que os espectadores não estão abertos ao diálogo. Isso é um erro. Patrícia, eu acho que... Vamos lá. Temos algumas conversas para ter aqui. Primeiro, você está errada. Não é que você esteja errada na sua macro leitura, você está errada em partir do princípio de que a maior parte dos comentaristas estão buscando os mesmos objetivos que você. Não é. Desculpa, eu não só leio os comentários no Instagram, no YouTube, como sou bombardeado por e-mails, sou bombardeado por comentários diretos a mim, mensagens, né, por direct, tudo que eu recebo via Twitter como resposta aos vídeos que eu faço, tudo mais, e não é. Tanto a maior parte dos elogios vem por isso, tá defendendo o nosso lado. E a maior parte das críticas vem, você tá criticando o nosso lado. Então, a sua premissa de que o que as pessoas estão tentando é buscar variedades de informação, a gente não vive um tempo em que as pessoas estejam buscando variedade de informação. Não é assim como as pessoas que se interessam por política têm, em geral, se comportado no mundo. Número 2. E aí não é uma questão de você estar errado, é uma questão de pontos de vista diferentes que nós dois temos, tá? Talvez não que nós particularmente temos, eu e você, mas eu estou partindo do princípio que você está fazendo uma crítica em particular, que é uma crítica com a qual eu discordo, eu compreendo, mas discordo. Eu posso estar errado de que a sua crítica é essa em particular, mas é uma crítica que eu tenho recebido muito e que eu tenho visto muitos colegas jornalistas receberem muito, tá? Que é um debate sobre representatividade, uma cobrança de representatividade. É um pouco partir do princípio que a maneira de você ter um debate, uma conversa jornalística a respeito de um determinado momento, de um determinado acontecimento, é você ter representante de um lado, representante do outro, para podermos comparar as impressões a respeito de um determinado acontecimento, de um determinado fato, de uma determinada leitura da história e tudo mais. Isso não é necessariamente jornalismo. Isso pode ser um debate político. Isso pode ser um debate de muitos tipos. Mas o jornalismo não necessariamente busca um debate. O jornalismo pode promover um debate. Em tempos de eleição, por exemplo, o jornalismo promove debates. Tenta confrontar a opinião de um com a do outro, tenta botar lados diversos de um debate político à mostra. Num momento como esse, o que melhor o jornalismo pode fazer é tentar trazer informação. E informação não necessariamente vem com esse rótulo da representatividade. O que eu quero dizer com isso?
Quando você traz um especialista num determinado assunto, a gente trouxe na primeira semana, logo após o pogrom, a gente trouxe o professor Michel German. Ele é um dos principais especialistas nesse conflito entre... nesse embate entre Israel e Palestina que existe no Brasil. O Michel é também judeu. O Michel é também sionista. O fato de ele ser judeu e ser sionista não quer dizer que ele não conheça e não compreenda o lado palestino. Até porque, primeiro, ele é pessoalmente a favor do processo de paz e ele é um cara que representa em Israel, ele tem ligação política em Israel, ele representa a esquerda em Israel. Assim como dentro do movimento judaico brasileiro, ele representa a esquerda. Ele não é o mainstream do pensamento judaico no Brasil. Ele é um cara que é independente. O que ele essencialmente tem e que traz para essa conversa é conhecimento sobre como se dá o conflito. Conhecimento sobre quais são as diversas coisas que aconteceram para que o conflito se estabelecesse. Conhecimento sobre uma leitura que você pode fazer desse conflito. Entendeu? Por que Israel age de uma determinada forma. Quais são as diversas forças dentro de Israel? Conhecimento a respeito de por que palestinos agem de uma determinada forma. Quais são as diversas forças dentro da Palestina? Trazer, sei lá, um representante da autoridade palestina, como alguém pediu, trazer o embaixador do Fatah. O que o embaixador do Fatah vai falar é exatamente a mesma coisa que o Mahmoud Abbas está falando lá na Palestina. O que ele vai falar é exatamente a mesma coisa que ele falou na Folha, no Estado, no Globo, tudo mais. Eu não trago absolutamente nada de novo se eu trouxer um político para falar. Porque o que um político vai falar é um discurso previamente combinado e redondinho que se encaixa nos objetivos políticos daquele grupo. Ele não vai ajudar a trazer compreensão. Na segunda terça-feira do conflito, a gente trouxe a Sabrina Abreu, que é uma jornalista que está em Israel. Se eu tivesse como trazer algum jornalista que está na faixa de Gaza, eu teria trazido. Eu faria questão de trazer. Não deu. Tem muito pouco jornalista lá. Até porque, neste momento, é o lugar mais inseguro do mundo para jornalista estar. Então eu trouxe a Sabrina porque ela está em Israel e ela traz alguma coisa. Ela traz informação. E é uma jornalista na qual eu confio. Porque é uma jornalista que eu conheço há muito tempo, eu sei exatamente o que ela pensa. É uma jornalista profundamente crítica ao atual governo israelense. Aí vocês vão poder trazer uma crítica que mas ela tem laços de afeto com Israel. Tem. 99% dos jornalistas brasileiros que trabalham de Israel, que conhecem o conflito em Israel, têm laços de afeto com Israel. Israel, em geral, é o segundo país ou o primeiro país deles. Entende? Mas seria como dizer que um jornalista brasileiro não pode falar para o exterior a respeito do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é brasileiro. Então não funciona dessa forma. Nós não somos pessoas assim. A pessoa que nós estamos tentando trazer, e se tudo der certo, vamos trazer na próxima terça-feira, é o professor Hussein Kalut. O Kalut, ele é professor de ciência política em Harvard. A especialidade dele é relações internacionais e o Kalut é um cara que conhece brasileiro, conhece profundamente o conflito entre Israel e Palestina. Por acaso, a origem dele é árabe. Por acaso. É absolutamente irrelevante, desse ponto de vista, se ele está de um lado, se ele está de outro, porque o importante aqui é como que o analista pensa a coisa. Como que o sociólogo, o cientista político traz informações de leituras, de compreensões que possam nos ajudar a trazer um contexto maior e mais geral que nos ajude a tentar encontrar as possíveis saídas para esse conflito. O que a gente não faz no meio, o que a gente evita fazer no meio, o que não nos interessa fazer no meio é debate político.
O que a gente tenta fazer é análise. Agora, aí entra uma questão que é uma questão de transparência. Por que que a Sabrina falou sobre... Por que que eu perguntei para a Sabrina e por que que a Sabrina falou sobre como é que é a relação dela com Israel? Por que é importante esse tipo de transparência? Por que que o Michel se vira e fala, olha, eu sou judeu, eu sou sionista? Porque é importante as pessoas entenderem que o analista também é um ser humano. Que o analista também está em um determinado lugar no mundo. Isso é uma questão de transparência, é uma questão de transparência necessária. A Marilis viveu um drama pessoal que são os sogros dela, que estavam em Israel. Estavam em Israel por quê? Porque tem casa em Israel. Porque tem dupla nacionalidade. Eu não escapo do fato de que eu escrevo sobre o conflito entre Israel e Palestina há mais de 20 anos. Teve uma época que era o meu trabalho principal como jornalista, falar sobre Israel e Palestina. Teve 2 anos da minha vida que o Oriente Médio foi o assunto sobre o qual eu escrevia quase que diariamente, sem conseguir escapar disso. E o meu interesse profundo em Oriente Médio vem no fato de que está na família. Eu sou pai de uma mulher judia. A adolescência que eu passei foi parcialmente em grupos judaicos. Entende? Eu não sou judeu. Minha família tá. Família é uma mistura só. Mas o judaísmo tá forte lá. Entendeu? Um dos meus sobrenomes é Rubim. Então a gente não escapa de sermos quem nós somos. Trazer essa informação de quem nós somos não quer dizer que a gente não olha para o que está acontecendo em Gaza e não vê a tragédia que há. Não vê o terror que há. Não fica, meu Deus do céu, não se para essa matança, cacete. Mas isso traz a necessidade de buscar compreensão. Entende? Ódio, racismo, desencontros, desentendimentos, disputa por terra, está na base do que move a humanidade há 10 mil anos, há 12 mil anos, desde a Revolução Agrícola. A divisão por tribos é provavelmente algo que é ainda mais anterior. O meu grupo, o seu grupo, está incrustado na maneira como o nosso cérebro opera. Mais abaixo do nível consciente. E a gente tem de fazer alguma coisa a respeito disso. A gente tem que tentar compreender esse troço. Eu não acredito que a compreensão nasça de um representante desse grupo, um representante daquele grupo. A compreensão nasce de pessoas que estão dispostas a fazer uma reflexão. E no momento que estão dispostas a fazer uma reflexão, trazem conhecimento à mesa. O tipo de conhecimento que pode ser um conhecimento de vida prática, que pode ser um conhecimento de testemunho, quando a gente está falando de um repórter que está num determinado lugar, conversando com as pessoas, entendendo e sentindo o que as pessoas estão sentindo. Conhecimento pode vir da experiência pessoal de ter passado por alguma coisa. Então, tudo que a gente está fazendo é tentar trazer isso. Eu não acho que a cor da pele, o sobrenome da pessoa seja aquilo que vai fazer com que aquela informação que ela traga seja melhor ou pior. A gente vai continuar tentando trazer informação e trazer análise, tentar ajudar
com a informação que a gente traz, ajudar na compreensão. Eu acho que é o que a gente faz de melhor aqui no meio e é o que a gente vai continuar a fazer. Mas isso posto, deixa eu só sublinhar uma coisa. Seu comentário é indignado, mas seu comentário é de uma indignação que vem de um lugar de busca por informação e de... Cara, indignação é exatamente o que nos resta num momento como esse da história. Vamos lá. Pois é, enquanto uma tragédia está em curso no Oriente Médio, a gente não consegue fugir do fato de que nosso principal vizinho, a Argentina, está entrando esse fim de semana numa eleição crucial para a sua história. A Argentina vai, ao que tudo indica, fazer um experimento. Vai ser o primeiro país a eleger um político libertário na história, Javier Milei. Existe a possibilidade de Javier Milei ganhar no primeiro turno. Se isso acontecer, a eleição encerra. Se não acontecer, aí depende muito de quem vai disputar o segundo turno com Milei. E isso não está de todo claro. Dependendo do perfil, pode ser que algo mude na eleição até o final. Agora, a gente buscou uma das jornalistas, a Silvia Colombo, que é uma das jornalistas mais experientes do Brasil em cobertura de América Latina em geral, mas principalmente de cobertura da Argentina. Como a Silvia conhece a Argentina. E aquilo que a gente perguntou para a Silvia é: Silvia, estando aí, porque ela está lá, tenta explicar para a gente por que os argentinos estão apostando no Milei. Por que a eleição de um anarcocapitalista, de um libertário? Porque, vejam, a Argentina tem uma outra característica. A Argentina é provavelmente o país no qual mais grupos, mais corporações, mais da sociedade recebe algum tipo de benefício do Estado. Isso, aliás, explica muito sobre a constante crise econômica argentina. Mas são tantos grupos, empresários, classe média, funcionários públicos, pessoas pobres, as diversas corporações de profissionais liberais. O Estado argentino, ele espalha benefícios por toda a sociedade. E aí um país desses se vira e fala: não, a gente quer botar no governo alguém que acha que o Estado não tem que dar nada, ou que tem que dar muito pouco. Por que um país faz uma escolha dessas? É essa a resposta que a gente tenta dar, que a Silvia Colombo tenta dar na reportagem que o Meio vai distribuir amanhã, o Meio Premium. Por que escolher um libertário, um anarcocapitalista? Nunca um país no mundo fez isso. Por quê? Se você assinar o Meio, ainda tem tempo. Você recebe amanhã, estará no nosso site, você recebe no e-mail. Tá bom? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse vai ser um ponto de partida que vai ser duro. Vem cá. Deixa eu começar com 3 perguntas curtas, que são informações que eu acho que são, enfim, respostas que eu acho que cabem mesmo, que foram feitas nos vídeos, desses 2 vídeos dessa semana. Primeiro, Tássio Leão Santana. Pedro, você poderia fazer um ponto de partida sobre o veto no dia 18/10 dos Estados Unidos à proposta de cessar fogo do Brasil na ONU? Apenas os Estados Unidos vetaram a proposta e o peso dessa decisão nesse conflito totalmente desequilibrado. Eu acho que tem um erro fundamental na maneira como muita gente leu esse veto americano, tá? Ficou parecendo, muita gente trouxe essa impressão, acho que Itamaraty colaborou um pouco para dar essa impressão, tá? De que foi um veto dos Estados Unidos a uma proposta brasileira.
O Brasil não tem rigorosamente nada a ver com esse veto. A única coisa que está acontecendo é que o Brasil está ali na presidência do Conselho de Segurança. Agora, o Conselho de Segurança, quem está na presidência, não tem tanta relevância assim, não. A relevância que tem, evidentemente, é de que define as pautas. Entende? Agora, existem 5 nações, são Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, que tem poder de veto. Esses 5 países mandam no Conselho de Segurança. Ponto. E aí o que aconteceu foi, o Brasil tinha uma proposta que é tida por boa parte da diplomacia como uma boa proposta, e a Rússia exigiu que se fosse incluída na proposta brasileira, tipo, a Rússia se virou e falou, olha, eu só topo isso aqui se tiver incluído na proposta brasileira que tem que haver um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A Rússia votou a favor da proposta brasileira? Não, se absteve. Mas ao colocar esse negócio na proposta, aí os americanos se viraram e falaram, não, sem chance, tô fora. Os russos puseram esse negócio ali porque eles sabiam que ia acontecer exatamente isso, que os Estados Unidos não ia vetar. Percebe? O que aconteceu foi um jogo entre Rússia e Estados Unidos. Os dois não se bicam, os dois ficam com vários diversos microconfrontos. Então, a Rússia se virou e falou, vou impor um desgaste aos americanos aqui, eles vão ter que vetar esse acordo de paz. E foi lá dito e feito. E aí os americanos, dane-se. É isso mesmo, entende? O Brasil não tem nada a ver com esse veto. Esse veto não é por causa do Brasil, não tem... sequer é por causa da proposta brasileira. É a Rússia e Estados Unidos se bicando. É isso. Porque, no fim das contas, ambos têm interesses na região, né? Ambos ficam usando os países do Oriente Médio como, o termo em inglês é proxy, né? Como peças à distância e incitando a conflitozinhos aqui e ali, que são conflitos para gerar desgastes e determinar espaços de influência. O Brasil talvez gostaria de ter maior importância nessa história, mas o que a gente viu foi Estados Unidos e Rússia se bicando. Só isso. Aí, GGBR07. Pedro, você poderia citar algumas das suas fontes militares especialistas em foguetes? Claro, cara. Eu devia ter feito isso no vídeo, me perdoem, que eu citei o fato de que muitos analistas militares, e isso deixando muito claro de que não são fontes oficiais, mas a maior parte dos analistas militares estão dizendo que não tem cara de míssil israelense. Existe uma comunidade no Twitter que, se você acompanha a política internacional, é uma comunidade fundamental de você acompanhar, que é uma comunidade que a gente chama de OSINT, OSINT, Open Source Intelligence, né? O que são? São principalmente acadêmicos, né? Especialistas, professores de tática militar, professores das diversas escolas de defesa na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas em geral. Agora, além disso, consultores, jornalistas especializados na área, tudo mais. E existe... Isso é um daqueles lugares em que o Twitter é muito precioso, porque essas pessoas todas extremamente qualificadas ficam trocando informação ao vivo num diálogo e todo mundo que os acompanha assiste. E o que é Open Source Intelligence? Open Source, em geral, é uma coisa, um termo que a gente usa para software, né, que é o software de código aberto, no sentido de que o código é aberto, você não tem apenas o aplicativo compilado, você tem um código em linguagem de programação que foi escrito e você pode fazer uso daquele código, alterar aquele código e tudo mais. Open Source Intelligence, nesse sentido, é inteligência aberta, ou seja, fotografias de satélite publicadas, informação que sai fotografia que sai na imprensa, tudo aquilo que não é secreto, digamos assim, que não é
tratado como secreto pelos serviços de inteligência. Agora, muita informação de gente de social media, né, de mídias sociais, vídeos e tal, eles saem reunindo. Eu comecei a acompanhar a turma de OSINT por conta da guerra na Ucrânia, porque eles fazem um tipo de leitura que você não encontra na imprensa justamente por serem altíssimos especialistas, né? Depois eu comecei a acompanhar, inclusive, as newsletters de alguns deles, tal, porque e comecei a aprender muito sobre estratégia militar, que é um assunto que nem me interessa particularmente, mas que é interessante, que ajuda a entender um pouco como é que, quando você está falando de Rússia e Ucrânia, como que dois exércitos estão, né? Como quem que está melhor, quem que está pior, quais são os pontos frágeis de um, de outro, tal. Enfim, tinha muita informação desencontrada quando houve a explosão no hospital. Hoje a gente já sabe, a gente já tem mais informação. A gente já sabe que o hospital não explodiu, que houve uma explosão no pátio do hospital, onde havia muita gente. E que tem muitos vidros quebrados, tudo mais. Isso está mais claro porque no dia seguinte alguns jornalistas tiveram acesso, não exatamente à área, mas às proximidades da área, puderam ver. Mas o que essa turma começou a juntar as fotografias que saíram na imprensa, as fotografias que foram divulgadas pelos palestinos, as fotografias de drones que foram divulgadas por Israel. Tem uns 2 ou talvez 3 vídeos diferentes do momento da explosão, e aí essa turma de OSINT não pega um vídeo e simplesmente diz, esse vídeo eu vou usar. O que eles fazem é entrar nos metadados do vídeo para entender pelo GPS de onde foi tomado o vídeo, pegam horários, são dados que são mais difíceis de serem falsificados, entende? E assim você valida vídeo. Nas grandes redações do mundo, New York Times, Guardian, já existem especialistas que são especialistas de OSINT, né? Que são capazes de pegar um vídeo e validar se aquele vídeo de fato foi tirado naquele momento, naquele local, tal. São esses especialistas de OSINT os primeiros que definiram, por exemplo, a hora em que houve exatamente a explosão. E é essa turma que começou a dizer, olha, o tipo de míssil que Israel está usando nesse confronto, porque aí eles têm desses troços todos, né? Não causaria esse tipo de impacto limitado. No dia seguinte, na quinta-feira, a BBC depois fez uma reportagem mais longa, a BBC inglesa, fez uma reportagem mais longa ouvindo diversos especialistas tal, e a turma meio que dizendo, até tem um tipo de drone israelense que solta mísseis que podem fazer esse tipo de impacto, que é um impacto menor do que um míssil mesmo, né? Bombas, foguetes, aí eu não sei como é que chama. Mas os israelenses não estão usando nessa operação. A tendência é que a gente venha a ter uma informação maior. Já tem gente na União Europeia duvidando, achando que o número de mortes no hospital está mais na casa das dezenas do que nas centenas. Mas sabe, tem uma hora ali que eu acho que isso não é muito importante. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso não é muito importante é o seguinte. Já se conta em milhares as pessoas que morreram em Gaza. Se estavam no hospital, se não estavam. É muito relevante se Israel atingir um hospital, mas aparentemente o hospital ainda está de pé. Por que isso seria um crime de guerra? A perda de um hospital seria muito grave. Mas o drama não muda, de fato. Entendeu? O fato de que a gente tem mais de 1 milhão de pessoas deslocadas do norte de Gaza para o sul, o fato de que o Egito não abre o raio do portão ou só libera poucos caminhões para entrarem porque estão apavorados com a possibilidade de um mar de refugiados na Península do Sinai.
O fato de que Israel cortou a água, cara. Entendeu? Isso quer dizer que vai começar a ter doença que não acaba mais. Tem um troço terrível acontecendo. A gente às vezes fica se apegando nesse troço de. Ah, teve bebê decapitado ou não teve? Teve bebê decapitado. Aparentemente não foram 40. Entendeu? Teve gente que foi carbonizada viva. Mulheres que foram estupradas. Pessoas que passaram horas de terror. Importa se são 40, se são. O Hamas entrou lá e matou 1.400 pessoas. Botou diversas pessoas, veteranos do Holocausto, sobreviventes do Holocausto, por várias horas de pânico escondidos. Tipo, o que você acha que passa na cabeça dessas pessoas? É tudo acontecendo de novo. E aí você olha para Gaza e 1 milhão de pessoas deslocadas. E a comida vai acabar. E não tem mais água potável. E não tem eletricidade. E bomba, 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 bomba. E Israel ameaçando invadir por terra. Vai morrer gente que não acaba mais. A gente se apega um pouco a essas histórias, tipo, quantos foram os bebês? Foi um foguete, foi um míssil, foi um foguete da Jihad Islâmica, foi um míssil. A tragédia está em curso. A terceira pergunta que eu queria trazer aqui é do Galo Polaco. 56%, isso é uma frase minha, 56% da população israelense é a favor de que Netanyahu renuncie após o conflito. Aí ele pergunta, então é interessante que para Netanyahu que esse conflito não termine nunca. Cara, é isso mesmo. Para o Netanyahu, quanto mais esse conflito dura, melhor politicamente. É um horror, né? Mas é. Ainda assim, eu tenho a impressão, por tudo que eu tenho lido, dos analistas em quem eu confio quando eu quero me informar sobre política israelense, de que, cara. Porque veja, houve duas propostas de paz, pensa aí com cabeça israelense. Houve duas propostas de paz, uma em 2000 e uma em 2008. Quando os palestinos recusaram a segunda proposta de paz, aí estourou um conflito, tal, meio que provocado pela direita de Israel também. Tal. E aí entrou o Netanyahu eleito, e a promessa do Netanyahu era: eles não querem a paz, eu vou garantir segurança, e a segurança vai ser na base da pancada. Então, a razão de ser da extrema-direita de Israel, porque, em essência, o Netanyahu fez uma coalizão sólida que dura mais de 10 anos com a extrema-direita, a promessa da extrema-direita é: vamos ocupar mais a Cisjordânia, entendeu? Com os assentamentos, para inviabilizar o acordo de paz, enquanto para a população israelense a gente se vira e fala: vocês estão seguros. E aí, dentro desse contexto, acontece um pogrom, entendeu? Acontece o maior ataque com o maior número de mortes de população judia desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eu não vejo como os israelenses serão capazes de perdoar o Netanyahu por isso. A razão essencial de terem eleito ele foi: eu vou ser agressivo com os palestinos, mas olha, vocês israelenses estarão seguros. Não aconteceu isso. Pior. O pior ataque contra a população civil israelense aconteceu por conta, claro, da escalação do terror. Mas essa escalação do terror, ela está diretamente ligada ao fato de que, por um lado, os palestinos têm cada vez menos espaço de movimento, tipo de perspectiva de paz, né? A
para a população de Gaza, as condições estavam começando a melhorar até. Estava tendo mais visto de trabalho em Israel, que leva mais dinheiro para Gaza. As condições em Gaza estavam melhorando. O que, inclusive, melhorava para a oposição ao Hamas em Gaza, né? Isso é um aspecto interessante, porque o Hamas faz esse ataque justamente quando a popularidade dele em Gaza está caindo, porque estava começando a ter mais espaço para as pessoas que moram em Gaza trazer dinheiro, trazer mercadoria, tudo mais, porque havia um relaxamento ali. Agora, na Cisjordânia, no outro lado, o que estava era havendo uma piora considerável da relação justamente por causa dos assentamentos. Então, o Netanyahu construiu uma situação da qual é muito difícil para ele escapar, mas ele vai tentar escapar, e ele vai tentar escapar horrorizando em Gaza. Queria trazer esse comentário aqui do Uriel Fiore, perdão. Poxa, Pedro, qualquer análise sobre a formação de Israel e sobre as guerras em que Israel estava envolvida depende de falar do processo de formação do Estado de Israel, o Nakba, e os deslocamentos anteriores de árabes por parte dos sionistas. Isso não está presente nem nesse vídeo, nem na análise da edição de sábado. Dá a entender que não havia ninguém ali antes dos judeus se estabelecerem. Reconhecer essa violência na fundação de Israel faz parte do processo de paz também, porque esse é o motivo central pelo qual os países árabes e as organizações palestinas são a favor da extinção de Israel. O antissemitismo é posterior e derivado de um ressentimento por terem sido removidos de uma terra que por gerações foi árabe. Podemos aceitar o Estado de Israel como fait accompli, e pessoalmente acho que devemos, mas esse apagamento do que foi a sua formação não ajuda em nada, muito pelo contrário. Vamos lá, cara. Primeiro, desculpa, a nossa edição de sábado fala da chegada dos árabes com Maomé, fala de que houve uma guerra de disputa pelo território entre árabes e israelenses. Não é verdade que isso não está na nossa edição de sábado, a informação está lá. O que eu acho que... Sabe qual é o problema desse troço, Uriel? Como disse em algum momento desse vídeo de hoje, eu escrevo esse troço há mais de 20 anos. E uma das coisas mais fascinantes e ao mesmo tempo trágicas é que quando você pega as pessoas emocionalmente envolvidas com a coisa e que só conseguem olhar um dos lados e que, digamos assim, tem um time na coisa, é que é impressionante como ambos os lados fazem um apagamento de tragédias. Quem olha para Israel e apenas para Israel sempre apaga o Nakba. O Nakba é o termo que os palestinos usam para aquilo que é a grande tragédia, né? Que é o momento em que muitos deles, ao fim da guerra da independência... Vamos lá. A ONU mandou formar os dois estados, a Palestina e Israel. 4, 5 países árabes invadiram o terreno. O principal motivo é que o rei do Iraque, o Iraque era uma monarquia, que era um hashemita, que é a grande família nobre árabe, né, os descendentes de Maomé, ele queria ter controle sobre Jerusalém. Por que ele queria ter controle sobre Jerusalém? Porque da maneira como o Oriente Médio tinha sido dividido, o Meca e Medina, que são a primeira e a segunda cidade mais sagradas para os muçulmanos, tinha ficado com uma família que era uma família que os hashemitas viam como gentinha, tá? Que são os Al-Saúds, que são ainda a família de reis da Arábia Saudita. Então os hashemitas, que são nobres pra cacete, descendentes de Fátima, eles se viram e, não, peraí, agora a gente vai mandar em Jerusalém. Então Iraque, Transjordânia, Líbano, Egito invadem e perdem a guerra. Eles não esperavam perder a guerra para os israelenses. E quando eles perdem, Israel toma o troço todo, com exceção da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que ficam a faixa de Gaza com o Egito e a Cisjordânia com a Transjordânia, que é a atual Jordânia. E uma quantidade grande de árabes sai de lá. Vai para a Cisjordânia, vai para a faixa de Gaza. E para a população que era daquela região,
para a população árabe que era daquela região, aquilo fica chamado de o Nakba, a grande tragédia. Tem gente, isso é uma coisa que é muito comum tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, tem gente que ainda tem a chave da casa, porque saiu de casa, passou a chave, e aquela chave da casa se transforma como num símbolo, tá certo? Dessa perda de espaço. Essa é a história que é uma história do final do imperialismo, do final da ocupação europeia da Ásia Central, do Oriente Médio, do Norte da África e do bom pedaço da África. Você teve vários grandes deslocamentos populacionais desse tipo. Vários na formação de estados nacionais, porque para muitos desses povos, a ideia da formação de Estado Nacional, que é uma coisa que se consolida na Europa no final, ao longo do século XIX, ainda era um conceito meio artificial, era um conceito com o qual as pessoas estavam trabalhando. O Guga Chakra, meu colega, escreveu na quinta-feira no Globo uma coluna fascinante contando da história pessoal dele. Ele fala do avô dele. Pro meu avô, ele era otomano, porque até 1922 aquilo é o Império Otomano. Se alguém perguntasse para ele meio que de nação tal, ele diria que achava que ele era sírio. Mas ele acabou sendo libanês. Ele acabou sendo libanês porque, do jeito que desenharam a fronteira, ele ficou numa coisa que chamaram de Líbano. Mas se ele tivesse nascido um pouco mais ao sul, ele seria chamado de palestino. Mas na cabeça do avô dele, do Guga, essa identidade sírio-libanês-palestino é uma identidade que ele é de uma determinada comunidade. Percebe? E esses conceitos, o ser sírio, o ser libanês, o ser palestino, a gente está falando, na verdade, de um grande mesmo povo. Que aí você construiu identidades nacionais. E sendo que, no caso dos palestinos, essa identidade nacional foi construída na ausência de um país. Quando eu falo de Bangladesh, de Paquistão, é que Bangladesh e Paquistão são dois países que são a mesma coisa, tá? Grandes populações que eram muçulmanas e que migraram da Índia porque ficaram com medo de ficar na Índia, quando a Índia se tornou independente, e formaram esses dois países. Isso é uma coisa, na África tem diversos casos assim. Agora, a mesma coisa acontece com Israel. Nos anos seguintes à Guerra da Independência de Israel, vários países árabes começam a expulsar os judeus. Uma quantidade imensa de judeus deixou o Egito nos anos 50, principalmente nos anos 1950. Uma quantidade imensa de judeus deixou o Iraque. O lugar onde o único lugar do Oriente Médio que ainda manteve uma comunidade judia, muito menor do que era nos anos 50, mas que ainda tem alguma comunidade judia, é incrivelmente o Irã. Todos os outros países, se não expulsaram abertamente, é aquela coisa do... Você vai pressionando, você vai sacaneando, você vai criando um ambiente que... Cara, fecha a sua casa, vende pelo que dá e foge. E eles fugiram para onde? Fugiram para Israel. As pessoas têm essa ideia na cabeça de que Israel é um lugar em que tem um bando de Ashkenazim, né? Que são os judeus de origem europeia, né? Um bando de gente loura de olho azul. E que... A maior parte da população judia de Israel é o que hoje eles chamam de Mizraim, mas que aqui no Brasil a gente costuma ainda chamar de Sefaradim, que são os judeus de origem Oriente Médio e Norte da África. Inclusive o meu lado judeu. A minha origem judaica é sefaradita. Então, a maior parte dos judeus ali são... É que esse conceito de raça vai ficando, nas últimas décadas, tão complicado que a gente esquece que, em grande parte, ele é um conceito inventado.
É uma construção humana. Porque se você olha para a cara de palestinos em Misraim e diz quem é o judeu e quem é o árabe, a gente está falando do mesmo povo. Que por um acaso se organizou em culturas diferentes ao longo dos milênios. Porque a gente está falando de culturas milenares. No caso do Islã, centenárias, mas não, milenária do século do 700, né, do século 7, já tem mais de 1000 anos. Então essa ideia de que Israel é de invasores europeus e na verdade aquilo era uma parte da população judia de Israel do Oriente Médio e do Norte da África. Entendeu? A maior parte da população de Israel é do Oriente Médio e do Norte da África. E quase todos os judeus que estão em Israel deixaram suas casas, isso vale para os europeus, expulsos. Eles não tinham mais casa. Eles também foram expulsos. Eles também vêm de uma Nakba, de uma tragédia. E aí a gente termina numa história que é uma história essencialmente de você tem uma balança e se você quiser fazer esse jogo de mas e a dor? Aí você vai ter que botar um bando de dor na balança e tentar descobrir qual é maior. Fato é o seguinte, Israel ocupa 2 territórios, Cisjordânia e a faixa de Gaza, que precisam ser destinados à fundação de um país para o povo palestino. A gente precisa descobrir qual é o caminho para a fundação desse país para o povo palestino. E não basta a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Precisa ter algum tipo de ponte de terra que una esses dois territórios. O país palestino não pode nascer dividido. Como é que faz? Como é que a gente cria o espaço para negociar com gente tanto em Israel quanto na Palestina, porque são as vozes que estão caladas nesse momento, que estejam dispostas à construção dessas 2 nações. Ficar no jogo de disputar tamanho de dor gera rancor, gera ressentimento, gera uma situação que cada um tem a sua dor e a sente de uma forma tão profunda que a minha sempre vai ser maior que a sua, sabe? Esse está sendo um PDP de sexta mais longo, né? Eu tinha separado uma série de comentários finais que são profundamente antissemitas. E a minha impressão eu li todos os comentários do vídeo de segunda e todos os comentários do vídeo de sexta, de quarta, perdão. E a minha impressão é que algumas dessas pessoas que fazem comentários muito antissemitas sequer percebem que estão fazendo esse tipo de comentário. Alguns fazem coisas assim do tipo, mas são 2 povos semitas. De fato, são 2 povos que falam línguas semitas. As línguas semitas são, em essência, árabe, hebraico e aramaico, sendo que aramaico é uma língua extinta. Era a língua de Cristo. Mas o problema é que o termo antissemitismo a gente usa para se referir a preconceito contra judeus. Isso é assim que o termo é usado. Eu não brigo com a língua. E muitas vezes dizer que antissemitismo é preconceito étnico contra um conjunto maior de povos é justamente tirar essa palavra do principal preconceito racial e étnico que se estabeleceu na Europa por 2000 anos e que terminou com o maior genocídio da história da humanidade. Eu tinha separado esses comentários. Aí eu bati num, que é um cara que ironizava um comentário que a Cora, minha queridíssima amiga Cora Ronay, fez. A mãe da Cora veio para o Brasil fugida do Holocausto. E ela, num determinado momento, ela
num Pedricora ela comentou, é uma família muito musical dela, né? E todo mundo tinha que aprender um instrumento, tal, era assim que fazia. E tinha uma coisa na casa dela, do pai dela e da mãe dela, que era, não, mas você tem que aprender um instrumento que você possa carregar. Você não pode aprender piano, porque se a gente tiver que sair daqui... Então ela agora aprendeu violino. E aí um dos caras ainda faz... Um desses comentários ainda se vira e fala, faz alguma coisa. Eu não vou botar o comentário. Eu não vou botar nenhum dos comentários. Ainda faz uma coisa assim... Ah, por que você não citou o porta-voz do Netanyahu, que reconheceu o ataque ao hospital? Qual é a história desse porta-voz? Esse porta-voz não é um porta-voz. Ele é tipo um Alan dos Santos do Netanyahu, que o que ele faz que é chocar mesmo. Sabe esses caras? É um bolsonarista de lá, né? Explodimos o hospital mesmo. Aí depois ele apagou o negócio. Ele não tem nenhum tipo de informação, esse cara não tem nenhum tipo de relevância. O que ele fica fazendo é tocando horror em rede social. Então ele não é uma fonte de relevância para nada. Mas aí o comentário que esse sujeito faz por que você não fala do tal do Alan dos Santos do Netanyahu? Ou você ficou com peninha dele porque ele teve que tocar violino porque não podia aprender piano? É essa coisa... Não é só que seja antissemitismo. É essa coisa de você se agarrar tanto a um lado da coisa que você se desensibiliza para a dor do outro lado. Chega ao ponto de fazer piada de uma história de veterano de Holocausto. De uma história que, na verdade, traz essencialmente um dos tipos mais profundos de dor que existe para qualquer ser humano. É isso que a gente não pode fazer. E é isso que eu estou tentando fazer nesse vídeo. Não põe dor na balança. Não funciona. Não tem como funcionar. Não põe dor na balança. A gente sempre perde. Porque dor não se mede. Agora, para as pessoas que muito sensibilizadas, justamente com justiça sensibilizadas pelo horror que o exército do Netanyahu está impondo à faixa de Gaza, não percam de vista que, para uma quantidade imensa de judeus, o que aconteceu no sábado, 7 de outubro, mexeu com pesadelos e medos ancestrais que uma geração e meia passadas não estão curados. Não estão curados. O fato de que o Nakba existe não faz com que o Holocausto desapareça, que os pogromos desapareçam, que os 2000 anos de perseguição antissemita na Europa desapareçam. Não faz com que a perseguição de todos os países árabes aos judeus no seu território desapareçam. E essas tragédias judaicas não faz com que a tragédia do povo palestino, há algumas décadas já, desapareça. No entanto, se a gente só olha para uma dor e não olha para outra, a gente não entende o que está acontecendo. Se a gente tenta dizer que uma dor é mais forte do que a outra, o que a gente faz é alimentar a continuidade desse conflito.
Desculpa, gente, não é papo leve pra. Não é papo leve pra sexta-feira, eu sei, perdão. Se tudo der certo, o ponto de partida de segunda-feira vai ser sobre a Argentina. Obrigado. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elsa, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elsa sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.